Você tem um ambiente Power BI Service e recentemente está migrando seus workloads e suas aplicações para o Microsoft Fabric. E você se depara que tem diversos data flows G em um. Você tem noção do quanto isso pode ser prejudicial para o seu ambiente e os riscos que você está correndo? No vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Henrique Bueno e eu sou Head de Dados da DataX. Está começando mais um Impulso Tech X, aquele vídeo que eu trago novidades ou novas funcionalidades do mundo de dados, seja ele Microsoft Fabric, Azure, Databricks ou qualquer outras features relacionadas ao mundo de dados da Microsoft. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dataflow Gen1, que sofreu algumas modificações e foi praticamente deixado para trás, onde a Microsoft declarou há alguns dias que não vai dar mais suporte aos Dataflows Gen1. E o que acontece nesse momento? Se você está indo para o Microsoft Fabric e iniciando uma nova estrutura, uma nova jornada de dados, esse vídeo vai ser muito importante, porque nele a gente vai falar o porquê que o Dataflow Gen1 está parando de receber atualizações e qual é o concorrente dele ou o sucessor, que vai ajudar com muito mais robustez e muito mais eficiência o universo de dados, em vários componentes que o Dataflow Gen1 não conseguia suportar. Bom, para dar início é importante a gente contextualizar um pouco o que é o Dataflow Gen1. O Dataflow Gen1 é uma ferramenta de ingestão de dados que a Microsoft disponibilizou e até antes da invenção do Microsoft Fabric era o suprassumo da parte de ETL quando a gente falava somente de estruturas de Power BI, onde você conseguia fazer vários tipos de ETLs e etapas que iam diretamente para a nuvem, vamos dizer assim, do Power BI Serviço, e todos os componentes de ETL eram feitos em Power Query, uma linguagem já muito conhecida para quem trabalha com Power BI e faz toda a parte de ETL dentro do Power BI Desktop. Então, o Dataflow Gen1 ele vinha como um motor realmente que ajudava exclusivamente a fazer esse processo de ETL e já disponibilizava num consumo de datasets esses dados, facilitando assim então as camadas que às vezes eram mais robustas para o Power BI Desktop conseguir rodar e fazendo com que fosse mais dinâmico o processo de interação. E recentemente a Microsoft anunciou que ele foi deprecated, ou seja, não vai sofrer mais nenhum tipo de atualização e em breve vai perder parte de suporte ou qualquer apoio que a Microsoft possa gerar. Mas isso não é um problema. A Microsoft não está tirando o Dataflow Gen1 de circulação de hoje para amanhã. Você tem um tempo para poder fazer a migração do seu Dataflow Gen1 para a nova feature Dataflow Gen2. E por que o Dataflow Gen2 ele é tão mais eficiente? Por que ele está sendo o sucessor do Dataflow Gen1? Só para você entender um pouco, o Dataflow Gen1 ele era exclusivo para um ETL mais simples ali da estrutura de dados e já disponibilizava para você consumir os dados em um dataset. Apenas isso. Já o Dataflow Gen2 ele é uma estrutura muito mais robusta, onde você consegue ainda assim fazer essa camada de ETL mais simples, sem tanta dificuldade, realmente fácil ali, praticamente low code, onde você consegue fazer uma conexão direto das fontes de dados e fazer etapas de ETL já de forma bem eficiente, sem nenhuma linha de código. Mas não é só isso. O Dataflow Gen2 ele vem com outras camadas que geram esse processo consolidador, que faz com que ele seja o sucessor ideal para o Dataflow Gen1. Por quê? O Dataflow Gen2 ele tem etapas onde você consegue relacionar ele com o processo de CI/CD, esteiras de pipeline dentro do próprio Fabric, onde você consegue dar componentes de armazenamento que não precisam ser exatos ali, né? Você não precisa utilizar um único lugar, por exemplo, o Dataflow Gen1 era um dataset e acabou. Já o Dataflow Gen2 você consegue direcionar onde você quer salvar o output daquele trabalho. Além disso, muitas features que eu vou mostrar para você. Para você entender um pouco mais, vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou tentar diferenciar um pouco a diferença em Dataflow Gen1 e Dataflow Gen2 de uma forma mais lúdica. Bom, agora aqui na tela do meu computador, vocês vão entender um pouco a diferença entre o Dataflow Gen1 e o Dataflow Gen2. Um ponto que é importante, se você está começando agora a sua estrutura, o seu ambiente analítico, o seu ambiente de dados, se você for tentar criar um Dataflow Gen1, automaticamente o Microsoft Fabric vai te direcionar para a criação de um Dataflow Gen2. Porque, mais uma vez, o Dataflow Gen1 ele vai ser descontinuado muito em breve.
Então o Dataflow Gen 2 ele já vai abrindo as portas ali para o Dataflow, tirando, né, ali a parte de criação do Dataflow Gen 1, abrindo as portas para o Dataflow Gen 2 poder ser criado. Bom, eu vou colocar aqui que eu não quero criar um Dataflow Gen 2, eu vou seguir no Dataflow Gen 1 só para vocês entenderem a interface que ele tinha ali de criação, tá? Então o Dataflow Gen 1, ele tinha a possibilidade de você fazer alguns tipos de consumo ali de interação, onde você poderia fazer o processo de definir novas tabelas, criar novos vínculos ali em outros fluxos de dados, você poderia pegar outputs de alguns fluxos de dados e criar outros fluxos de dados, o que gerava uma certa cadeia de vários dataflows se referenciando uns aos outros. Parte de importar o modelo, porque você consegue exportar um Dataflow Gen 1 em JSON para poder consumir, e também do processo de você poder conseguir anexar pastas do Common Data Model aqui da versão, uma versão prévia. E eu acredito que essa versão nem vai ser realizada pelo tempo ali que a gente vai ter de mudança desse Dataflow Gen 1 para o Dataflow Gen 2. Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar é que o Dataflow Gen 1 ele também tinha outras limitações, principalmente nesse processo de interação, onde você não poderia fazer interações de CI/CD, por exemplo, você não tinha ali esses outros consumos, e se outra pessoa precisasse fazer qualquer tipo de interação na sua estrutura, ali no Dataflow que você estava criando, se ela não fosse o owner, ela teria que baixar esse JSON, ou, por exemplo, subir em outra estrutura, em outra workspace, para simplesmente conseguir entender o que você estava fazendo. E o que é ruim além disso? Ele perdia ali toda a parte de conexões e tudo mais que você já tinha construído. Já o Dataflow Gen 2, quando você vai disponibilizar para outras pessoas consumirem, ele tecnicamente já está bem estruturado, pronto já para ser interagido em uma equipe, realmente visando os componentes ali de esteira, né, onde tem várias pessoas atuando e você consegue versionar isso. Então, lembrando, o Dataflow Gen 2, você tem a disponibilidade de fazer deploy pipelines, pipeline de ingestão e também conectar ele dentro da estrutura de CI/CD na estrutura do Git. Tá? Então, o Dataflow Gen 1, se a gente olhar aqui, eu vou colocar um adicionar tabelas, vou colocar uma tabela em branco. Você vai ver que ele tem uma estrutura muito simples, né? Então, ele tem simplesmente aqui um processo de ter a tela inicial, muito parecida com o próprio Power Query. Eu comentei que o Power Query é uma linguagem, mas o Power Query é uma estrutura, tá, pessoal? E a linguagem é uma linguagem M, utilizada dentro do Power Query. E o Power Query, ele tem uma estrutura muito similar em todos os componentes que ele é utilizado, seja no Dataflow Gen 2, seja no Dataflow Gen 1, seja no Power BI Desktop, você vê que a interface dele é bem similar. E se você notar, o Dataflow Gen 1, ele é bem resumido, como eu falei. Ele tem apenas aqui a parte de consultas e a parte aqui de interações, que é a parte onde você cria aqui as suas etapas no próprio Power Query. Você consegue aqui ter uma visão de diagrama do que ele está fazendo, tá? Mas o ponto principal é, toda interação que você faz, você vai precisar salvar e fechar, e acabou. Você vai ter que fechar o seu Dataflow, vai ter que seguir aqui os componentes. Eu vou descartar porque eu já tenho o Dataflow Gen 1 criado. E você vai entender que todos esses pontos aqui dentro, eles ficam como uma tabela. Se você quiser ver, você vai ter que editar essa tabela, ter acesso como administrador para poder fazer isso, para poder depois salvar e tudo mais. Então, ou seja, muito limitado. Se a gente for no Dataflow Gen 2, você vai ver que a interface dele é muito similar, só que onde estão os principais diferenciais? Primeiro, você consegue salvar e fechar, ou só salvar. Você pode executar ele aqui dentro. O que é o executar? Lembrando que o Dataflow ele serve realmente como um processo de fluxo de ingestão de dados. Hoje o Dataflow Gen 2. Então esse processo você pode executar aqui dentro, ver como estão os processos de execuções recentes. Então você consegue ter mais flexibilidade de acompanhamento. Mas não é só isso. Outras pessoas podem acessar o Dataflow Gen 2 que você criou, sem elas serem owners, e ver qual que é o output. Elas não conseguem editar, mas elas conseguem ter uma noção daquilo que foi criado, daquilo que foi estruturado, sem perder referência, sem precisar refazer conexões, tudo no mesmo lugar. E outro componente grande diferencial aqui dentro do Dataflow Gen 2 é o componente de destino, onde você pode selecionar qualquer componente dentro do Microsoft Fabric quando é a parte de armazenamento, como um Lakehouse ou um Data Warehouse, por exemplo.
Então você consegue dar um output já direcionando ali qual que é a fonte que você quer buscar. Então, isso antigamente no Dataflow Gen 1 era simplesmente você salvava e ele podia ser consumido como um dataset. Já o Dataflow Gen 2 ele imputa esse dado, ele empurra os dados para o destino. Então, por exemplo, você pode fazer uma estrutura, uma arquitetura Medallion, onde as suas etapas de ingestão, limpeza e classificação e agrupamento sejam 3 dataflows diferentes. Lógico, isso não é a melhor prática, porque consome muito mais dados ali comparado a outros métodos como Notebook, mas é um caminho possível, já o que não era tão possível assim dentro do Dataflow Gen 1. E, além de todos esses componentes extras, essas features extras que o Dataflow Gen 2 tem outro componente muito importante, comparando o Dataflow Gen 1 e o Dataflow Gen 2, que é o consumo de Capacity Units. O Dataflow Gen 2 tem um consumo de Capacity Units muito mais otimizados do que o Dataflow Gen 1. Não é que o processo no Dataflow Gen 1 vai ter muito mais processamento de tempo e tudo mais do que o Dataflow Gen 2. Na verdade, os tempos eles são bem similares ali, porém, o Dataflow Gen 2 ele é muito mais otimizado nos processamentos. Então imagina que os caminhos que ele percorre, por serem mais otimizados, ele gasta menos recursos ali dentro do seu ambiente Fabric. Então também, para o time de FinOps, o Dataflow Gen 2 é uma ótima escolha, pensando, lógico, que o Dataflow Gen 1 também vai ser descomissionado. Então, só para a gente retomar, quais são os componentes principais que você tem que tomar cuidado quando for criar o Dataflow Gen 1? Sempre tomar atenção, porque o Dataflow Gen 1 ele já está sendo tirado de circulação, ele vai morrer muito em breve. O Dataflow Gen 2 ele já nasce como uma escolha a partir do momento que você pode escolher o Dataflow Gen 2, e se for o Dataflow Gen 1 se você vai criar, você pode já direcionar direto para o Dataflow Gen 2. Só que a Microsoft, como eu falei, deu uma colher de chá para quem for migrar do Dataflow Gen 1 para Dataflow Gen 2. Até pouco tempo atrás estava em preview, agora já está disponível aqui para utilização, que é a migração automática de um Dataflow Gen 1 para Gen 2, dando um save as. Então você pode simplesmente vir aqui, salvar como fluxo de dados Gen 2, colocar aqui o nome que você quer direcionar para esse Dataflow Gen 2 e pronto, você já vai ter o Dataflow Gen 2 dentro, o seu Dataflow Gen 1 funcionando como se fosse um Dataflow Gen 2. Só que aí fica um grande alerta. Já é documentado em algumas estruturas e fóruns da Microsoft, na estrutura do Microsoft Fabric, que alguns componentes do Dataflow Gen 1 não funcionam totalmente adequado ao Dataflow Gen 2. Então é muito importante, depois de fazer esse processo de migração, fazer uma leve varredura, ver se todos os componentes, todas as etapas construídas continuam sendo respeitadas, assim como eram no Dataflow Gen 1, porque isso vai ser um ponto primordial no momento de migração daquilo que você estiver fazendo do Dataflow Gen 1 para o Dataflow Gen 2. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu trouxe para você, então, a diferença do Dataflow Gen 1 para o Dataflow Gen 2, o porquê que é importante você sair do Dataflow Gen 1 e começar a criar Dataflow Gen 2, e um jeito mais dinâmico ali de como você conseguiria migrar os seus Dataflow Gen 1 para Dataflow Gen 2. Se você quer um vídeo mais profundo dentro da parte do Dataflow Gen 1, entendendo como você faz migrações e quais recursos seriam importantes prestar atenção no momento de migração, comenta aqui embaixo, deixa seu gostei também nesse vídeo se ele te agregou em algum processo. E eu tenho certeza que esse vídeo é um impulso tech que você estava procurando. Então eu agradeço por você ter ficado até aqui. Não se esquece de deixar seu comentário, deixar seu like e se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, esse vídeo vai chegar para várias pessoas que também estão buscando essa informação. Aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.